Pai, nós te damos graça em nome de Jesus, pelo teu grande amor, pelo teu poder que opera em nós. Somos gratos a ti, Senhor, porque fomos chamados e por um alto preço fomos comprados por Jesus. Senhor, nessa noite, limpa toda incerteza, limpa toda a confusão, liberta as mentes, os corações, para que possam entrar na graça com todo favor teu, Senhor, com todo o teu amor. Em nome de Jesus, dá-nos revelação dessa verdade, para a glória do teu nome. Amém. O povo judeu estava debaixo da lei, na escravidão no Egito. Lá no Egito, eles eram escravos. Mas Deus, através de Moisés, mandou retirar aquele povo e levar para uma terra prometida. Nós, comparação conosco, estávamos na escravidão do Egito. Egito é o mundo, aprendendo, conhecendo todas as coisas do mundo, mas distante de Deus. E Deus enviou Jesus a nos arrancar desse reino das trevas e nos levar para o reino da luz, para a eternidade. Hoje, quando nós recebemos Jesus, quando nós realmente nascemos de novo, nascer de novo é algo que não depende de mim, de você. É graça. Para uma pessoa nascer de novo, ele tem que receber a graça. Quem concede a graça? O Espírito Santo. Ninguém concede a graça. Olha, o Pai projetou, é o arquiteto que projetou o plano de salvação. Jesus é aquele que é a palavra, é o material de construção, é através da palavra, que é Jesus, que se constrói e que se agracia com a salvação. Nós somos o mensageiro da palavra. Ele nos usa, fazemos parte da salvação. Como crer se não há quem pregue? Como salvar o mundo se você não se dispõe a ir? Eu vou, quando o Senhor toca. Jesus não nos chamou para ter uma religião. Pelo contrário, salvação significa você ser salvo se dispondo a ir, anunciar e proclamar a salvação. Quem concede a graça de ser salvo ou não é o Espírito Santo. Por isso, quando nós anunciamos, quando nós pregamos, não adianta você querer convencer a pessoa. Quem convence é o Espírito Santo. A nossa missão é falar a palavra. A nossa missão não é falar, vamos numa igreja, vamos não sei o quê, vamos orar. Não, você falar a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Quando ela vem pelo Espírito Santo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino. Por quê? Uma pessoa que não é salva, que não tem o Espírito, ele pode pregar. Se você vai ouvir uma pregação de um pastor sem o Espírito Santo, nada acontece. É lei, é conhecimento. O que acontece é a graça. Quando o Espírito Santo fala pela boca do homem que se rendeu a ele, que é salvo, então acontece milagres, acontece salvação. Olha, conheço esses homens do século passado, do retrasado século, era tremendamente. Eles tinham uma unção, a unção do Espírito Santo era tamanha na vida deles,
John Wesley, muitos outros, que quando eles entravam, sabe? Quando eles entravam, só de olhar a pessoa caía de joelho, arrependido, pedindo oração, orando. Poder é a diferença. O que faz a diferença é essa palavra com poder. Tem pastores que falam maravilhosamente bem, mas não tem unção. Nada acontece. É conhecimento. Conhecimento é fardo, é peso. Quanto mais se conhece, mais se cobra. Quanto mais a pessoa conhece, mais será cobrado de Deus. Por quê? Conheceu tanto, bateu no peito e nada não pratica? Mas Deus sabe que todas as pessoas que apenas conhecem não vai praticar. Quem pratica? Quem consegue viver essa palavra? Não é a religião que te faz viver. O que te faz viver essa palavra é a unção do local onde você está e ouve. Tá entendendo? Olha, normalmente a Igreja Católica é multidão. Normalmente, as igrejas que não têm o Espírito Santo é tanta multidão. Mas isso não significa. O que muda é o que acontece no meio daquele povo. Tem milagres? Tem cura? Tem o Espírito? Tem o mover? Tem revelação? Tem transformação de vida? Ou apenas é aquele auê? O Espírito Santo não veio revolucionar e fazer auê. Ele veio curar, libertar, tirar o cativo, libertar aquele oprimido, e ele veio pôr vida e vida com abundância. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa palavra pode ser anunciada pela lei e pela graça. Quando um pastor que está em pecado, que não tem o Espírito, que anda erradamente, ele não tem o Espírito. Ai, mas ele fala tão bonito, pode falar bonito tanto que for, mas nada vai acontecer. Quando alguém que tem santidade e tem o Espírito prega, tudo se transforma, tudo modifica. Por quê? Porque a unção e o poder de Deus faz toda a diferença. Amém? A unção que está na boca daquele que prega faz toda a diferença. E aquele que anda em pecado, vive em pecado, rebelde. Por que eu falo, gente, cuidado, não pegue pela internet. Por quê? Esse pastor, nossa, que maravilha. Eu quero saber a procedência. Tem unção? É rebelde? Normalmente, o diabo usou milhões de pastores, conhecedor da Bíblia, mas rebeldes. A rebeldia é aquele que sai e leva pessoas para abrir uma igreja. São rebeldes. Não adianta. O Espírito Santo não vai estar movendo ali, porque o Espírito Santo não move no meio de rebelião. É uma religião parecida, mas não é. Parecida, mas não é. Quando Jesus voltar, sobe os salvos e os outros ficam. Tá entendendo? Agora, o que adianta eu ter todo o meu tempo, passar minha vida toda falando de algo que não resolve nada? É em vão. O que adianta você ensinar a Bíblia, ouvir, sendo que nada vai acontecer? Não adianta. Amém? Então, nós precisamos, urgentemente, conhecer o que é lei e o que é graça. Olha, hoje as igrejas estão sendo muito atacadas pela lei. Hoje, esses pastores que vêm e falam, olha, vamos fazer teologia. Teologia é lei, não é graça, é lei. É conhecedor de Deus, vamos conhecer a Deus, vamos fazer teologia. Não adianta, meu irmão.
Adianta se você tiver a graça. Fora disso, não. Mas todos aqueles que são rebeldes não é do reino. Quem é rebelde? É aquela pessoa que não aceita mais seu pastor, que fala mal da igreja, que fala mal de pastor. Ele é rebelde. Então ele está pelo diabo e não por Deus. E o diabo, te pergunto, oferece alguma coisa boa? Hã? O diabo oferece? Não. Aquilo que parece, oh, que maravilha, o final dela é destruição. É destruição. Vai acabar com aquele que aceitou a maravilha. Por isso, Jesus falou assim, importa nascer de novo. Quem não nascer de novo não é do reino. E quem nasce de novo, que está pela graça, ele tem nojo do pecado. Ele não suporta o pecado. Aqueles que pecam, que andam em pecado, não te suporta. E você não consegue conviver com pecadores. Oi, oi, amigo não. Mas aqueles que se dão muito bem com pecadores, não nasceu de novo. É um religioso. Tá entendendo? Então é fácil você perceber no seu grupo, as pessoas olha, você luta, olha, ora, tá, ela não ora, ela não busca, ela não nasceu de novo, é um religioso. Necessário vos é nascer de novo. Amém? Então, quem não nasce de novo, não herda o reino de Deus. E eu rogo em nome de Jesus, para que o Espírito Santo ilumine os olhos do teu coração, para você entender, compreender. Porque quem está na lei é difícil compreender, mas quem está na graça entende a linguagem, que é a linguagem do Espírito Santo, é fácil de entender. Olha, Êxodos 13, 3. O versículo 3 e o de 8 a 10. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo, é isso pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano. O Senhor nos tirou do Egito, do mundo. Diga assim, eu não pertenço ao mundo. Eu fui tirado, fui arrancado. Nós pertencemos ao reino de Deus. As nossas leis são essas. Eu não ando pela lei do Estado, eu ando pela lei de Deus. Amém? Então é muito importante demais você entender. Nós fomos libertos do império das trevas. A força operacional maligna dominava a nossa vida e nos fazia realmente pecar. Aquele pecado que você diz assim, não, eu não vou pecar mais, nossa, não quero mais fazer isso. E você continua fazendo. Por quê? Porque ninguém, sem a graça, fica liberto do pecado. A pessoa assim, não, ele libertou, converteu? Não, então não foi liberto. Aquele pecado, aquele demônio vai bater a porta e vai te levar ao pecado novamente. Você nem percebe. Porque a única coisa que submete a força opressora maligna é a graça. É a mão forte do Senhor que te arranca da força do pecado que te leva. Êxodo 16, 28. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Aqui, o povo andava na lei.
quando é o período da lei e quando é o período da graça. Do início dos Pentateucos até Jesus, eles viveram o período da lei. Quando Jesus veio, ele cumpriu toda a lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus. Então, Jesus pôs o final e ele diz assim: eis que o reino de Deus é chegado no meio de vós. Quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar todas as coisas. A descida do Espírito Santo na terra iniciou o período da graça. Está entendendo? Os homens eram religiosos, conheciam o doutor da lei, conhecia a lei e tentava, mas ninguém conseguiu viver e praticar. Todos caíram, todos pecaram. O único que não pecou foi Cristo. E ele implantou o reino de Deus sobre a terra. Eis que o reino de Deus é chegado no meio de vós. Então, diz a palavra assim, 16, 28. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Aquele que nasce de novo, ele deseja ardentemente guardar os mandamentos do Senhor. Mas aqueles que estão na lei não conseguem, não desejam. Por quê? Porque quem nos leva, nos impulsiona a viver a palavra é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Pedro falou: Senhor, eu não te deixo. Senhor, eu vou contigo, por onde tu fores. Jesus olhou para ele: Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Por quê? Porque Pedro estava na lei. E realmente Pedro chorou amargamente, porque embora querendo, embora desejando, embora querendo com Cristo, não conseguiu, porque ninguém pela religião consegue praticar os mandamentos. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A lei de Moisés, os Pentateucos, Moisés escreveu 5 livros chamados Pentateucos. Tudo que estava escrito lá, tudo que estava colocado lá, tinha que ser cumprido. E Jesus fala: importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. Essa Bíblia é Jesus. Toda indica, fala em Jesus. Por isso que Jesus é a palavra. Tudo que está aqui é direcionado, converge para Cristo. Amém? Então, vamos ver João 10, 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou Deus aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura, não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, a palavra de Deus, no Novo Testamento, Jesus veio cumprir todas as promessas. Toda a palavra do Velho foi cumprida. Ele viveu e ele cumpriu. Era necessário que se cumprisse
tudo que dele estava escrito. Amém? João 12, 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizeis tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quando Jesus estava com os discípulos, ele falava que ele haveria de ser levantado. Como a serpente foi levantada, a serpente no deserto simbolizava Cristo esmagando o pecado, esmagando a serpente, o mal, através da cruz. Mas tudo que Jesus anunciava, eles não podiam compreender, porque não tinha o Espírito Santo. Quando você vai anunciar a palavra para uma pessoa que não nasceu de novo, ela não vai entender. Quando você diz, olha, idolatria, alguma coisa, tudo que você disser, ela não vai entender. Então, quando você leva a palavra, você leva o amor de Deus para que haja arrependimento e ela possa nascer de novo. Se a pessoa não nascer de novo, não vai compreender essa verdade, porque ela é só compreendida pela graça. E graça significa morada do Espírito Santo em nós. Nós somos o templo. Quando o Espírito Santo vem morar em nós, ele nos revela toda a verdade. Mas aquele no qual não tem o Espírito, que vive no pecado, que anda em pecado e que não nasceu de novo, ele não pode compreender essa palavra. Por mais que você falar, ele não concorda, ele não entende e não aceita. Pode calar e fazer de conta, mas não aceita. Quando você tem um discípulo que passou um ano, ele é o mesmo, nada mudou, nada transformou, o novo nascimento é acompanhado de transformação. A pessoa que nasce de novo, ela transforma. E o que significa transformar? Abandono do pecado. Quando a pessoa anseia pelo pecado e ocultamente peca, ela não nasceu de novo. Porque o primeiro sintoma de quem nasceu de novo, olha, eu vou te dar um testemunho. Quando o Darcio foi numa reunião por alguns dias e ele chegou em casa, ele realmente nasceu de novo. Aquele dia ele tinha nascido de novo. Ninguém falou nada. Ninguém mandou. Ele apenas acordou, levantou no primeiro dia, saiu na cidade. Ele tinha 3 pessoas que ele não falava e o coração não perdoava. Ele saiu à procura dessas 3 pessoas, uma estava no banco, a outra ele foi na casa dele e a outra encontrou na rua. E falou, para aí, olha, eu estou levando minha vida agora com Deus, eu decidi andar com Deus, então eu quero te pedir perdão porque tem uma pessoa que o irmão dele estava brigando e ele entrou para apartar e sobrou para ele. Ele apartou, mas acabou também dando confusão para ele. Então ele foi nessa pessoa e disse, olha, eu quero te pedir perdão por aquele dia, aqueles contratempos que houve, porque agora eu comecei a andar com Deus. É isso que ele falou. Aí, não, mas que isso, que eles eram amigos antes, depois tornaram-se inimigos. Não, você me perdoa. Então, o nascer de novo leva a pessoa a reconhecer a falha. Ele tinha culpa? Parte sim, parte não, porque ele foi entrar para apartar uma briga. Ele não estava brigando, mas ele chegou e pediu perdão.
Tá entendendo? Quando a pessoa nasce de novo, ela não quer saber se tem razão ou não tem razão. Ela é movida para o perdão. Essa é a diferença. Tá entendendo? Amados, pessoas que falam que nasceu de novo, mas andam em pecado, tem mágoa, pessoas de confusão, de guerras, de traição, de vergonha, de tudo quanto é coisa que você pensa aí. Ela não nasceu de novo, porque a graça nos leva ao arrependimento. O que significa graça? É o favor de Deus que, descendo no nosso coração, nos leva a arrepender do pecado e nos leva a querer consertar a nossa vida e andar em amor. Naturalmente, ninguém precisa te falar, ninguém te precisa e te falar, olha, vai lá pedir perdão. Não, é algo que o Espírito Santo produz no nosso coração. Mas se a pessoa lê Bíblia, participa, mas anda em pecado e vive no pecado, ela não nasceu de novo. Ela precisa arrepender e nascer. Amém? Que o Espírito Santo te concede. Como que vem a graça? A graça é acompanhada do arrependimento. Sabe? A hora que a pessoa arrepende, ela recebe a graça. Mateus 5, 17 a 48. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus dizendo, porque a verdade vos digo, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha, vou repetir. Vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei nos reinos dos céus. Aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, quer dizer, o menor mandamento, a pessoa viola, ela pratica e depois vai ensinar aos homens. Por isso que para você ensinar, para você discipular, você tem que viver. Quem não vive não pode ser discípulo para ensinar. Quem não pratica não pode, porque ele vai ser considerado mínimo no reino dos céus e não é do reino. Porque para você se tornar um discipulador, você tem que praticar, você tem que viver. Ele diz assim, aquele, porém, que observar e ensinar, quer dizer, se você pratica e ensina, este será considerado grande no reino dos céus. É um valor que Deus coloca naquele que faz discípulos, aquele que ensina, um valor grande, mas não aquele que anda em pecado e vai ensinar, mas aquele que pratica, que observa e ensina. Amém? Por isso, Jesus veio para cumprir e mostrou o seu significado profundo da lei. Jesus mostrou. Mateus 22, 37 a 39. O 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo, esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quer dizer, os 10 mandamentos, resumido em 2. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nada pode ocupar lugar de Deus. Deus criou 7 dias. Os 6 dias você trabalha, no 7º é de Deus. O domingo é dia do Senhor. Mas hoje os homens transformam o dia do Senhor para viajar, para passear, para ir para a praia, para fazer alguma coisa. Mas o dia do Senhor é infalível para nós. Esse dia é consagrado. É dia do Senhor. Então, se a pessoa no domingo programa 1000 coisas, mas não programa adorar a Deus e ler, estudar e buscar o Senhor nesse dia, ele não está pondo Deus em primeiro lugar. Porque durante a semana trabalha, durante a semana não tem tempo. E o dia do seu tempo, você transforma em passeio. Ah, vamos divertir. Ah, vamos passear. Ah, vamos não sei aonde. Está entendendo? Então, o cristão tem que programar o domingo para cumprir o dia do Senhor, para orar, para ler, para crescer, para aprender. Então, remove da sua mente que o domingo é dia de passeio, tá? Você pode passear? Sim, mas, em primeiro lugar, buscar ao Senhor. Em primeiro lugar, estar com Deus. Olha, o cristão que verdadeiramente nasce de novo, ele começa a programar o domingo como o dia do Senhor. Ele começa a viver. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar Deus acima. E amar o próximo. Aí não desejar a mulher do próximo, não é amar? Não furtar, não roubar do próximo, entendeu? Não matar, não cobiçar as coisas alheias. Esse pecado é perigosíssimo. Quando você cobiça o que é alheio, tá? Você está gravemente em pecado. Tem que arrepender e pedir perdão. Tá, amém? Então, tirar o que é do outro, pecado. Desejar o que o outro tem, pecado. Amém? Pecado de cobiça, de mal, de pensar mal do outro, falar mal do outro. Quer dizer, então é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo. Quem ama o próximo não deseja o mal. Quem ama o próximo não faz o mal para ele. Amém? Quem ama o próximo, ele ajuda, ele estende a mão, ele acode, ele aconselha, ele visita. Não é assim? 2 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus pode ser até que as pessoas acham que ama a Deus. Mas quem não ama o próximo que vê, muito menos a Deus é quem não vê. Não é? Quem não ama, por exemplo, se você vai dar uma oferta e lembra que alguém tem algo contra você, você deixa a oferta ali no altar, vai, reconcilia com o teu irmão, volta e entrega a oferta. Nem oferta Deus recebe quando você fez algo contra o seu próximo. E medita por aí adiante que vocês vão aprender muita coisa. Bom, quem consegue viver pela lei? Ninguém. Nada. Por isso que os religiosos não praticam amor. O fim da lei é Cristo. E Jesus implantou o quê? O amor. Quem diz que tem o Espírito Santo e não ama, é mentiroso. Não tem nada. É verdade ou não é? Quem diz que ama a Deus e não ora, e não lê a palavra, não preocupa em crescer, em fazer, obedecer e conhecer, pôr a palavra no coração, ama a Deus? Não. Quando você ama, você quer ficar perto, você quer ficar muito tempo junto,
Quando você ama, você deleita no Senhor. Você adora o Senhor. Não é? E isso, quem nos leva a orar? O Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem esses desejos. Amém? Quem abandona o pecado? O Espírito Santo nos leva a abandonar. Então, ele resumiu toda a lei dos 10 mandamentos nessa lei. Se você vê, ela traduz amor. A lei de Cristo é amor. A lei da graça é o amor. É amar acima de todas as coisas. Vamos lá, Romanos 3, 7. Versículo 5. Se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Vocês vão ler em casa, anota aí, Romanos, de 1 a 8. O Romanos, de 1 a 7, ele relata o período da lei, que foi, coloca aí, o propósito da lei é preparar o caminho para o evangelho. Qual era o propósito da lei? Preparar o caminho para que Jesus viesse e anunciasse o amor, que é o evangelho. Aqui em Gálatas 3:24, ele fala assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei veio preparar para que a graça chegasse e alcançasse, o evangelho entrasse no coração do homem. Vamos abrir. Olha, Deus fez uma aliança com o povo. Deus fez uma aliança no velho, que haveria de vir a graça. Ele fez uma aliança movida na lei, mas, de repente, olha em Hebreus onde entra a graça. De fato, repreendeu-os dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com sua iniquidade, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz, nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Jesus trouxe a graça, implantou uma nova aliança conosco. Nós temos uma aliança com Deus. E ele diz assim, qual é a aliança? Não é necessário que você viva mais na lei. Olha, isso pode, aquilo não pode. Isso é pecado, aquilo não é pecado. Entendeu? Eu não posso dizer para você o que é pecado. O Espírito Santo diz. Quando as pessoas vêm me perguntar, o que você acha aí? O Espírito Santo já falou.
para ela. Ela não quer aceitar o pecado, não quer aceitar. Então, ela procura uma válvula de escape, às vezes o pastor, às vezes o seu líder, né? Você que é líder, o seu discípulo vem perguntar, mas o que você acha, né? Aí eu costumo dizer assim, o que você acha, o que você pensa, porque o Espírito Santo é que convence. Ninguém convence. A graça nos leva a reconhecer o pecado. A graça nos leva à revelação da verdade de Deus. Essa é a graça. Ele diz assim, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Ele firmou uma nova aliança conosco. Ele diz assim, porei no vosso coração, inscreverei as minhas leis. Eu serei seu Deus, eles serão o meu povo, no nosso coração. Nós, quando as pessoas não nascem de novo, não têm a graça, ele não sabe o que é pecado, ele fica perdido. Ele não reconhece quando peca. Ele peca e peca e peca e acha que tudo bem. Não, mas como é que eu faço? É minha carne, é minha vontade, como é que eu tenho? Eu no sexo, eu sou assim mesmo, eu sou homem. Outra, eu sou mulher. Não tem como, entendeu? É o desejo, é tudo assim. Pecado é embolado, principalmente, estamos vivendo no tempo em que as pessoas santificam o pecado. E vão para uma igreja onde não há graça e onde pecado é santificado. Não, tudo pode, tudo pode. Tudo pode, ninguém diz nada e tudo bom. Chegou lá em pecado, com rebeldia, já vai para o altar servir, já vai fazer isso. Por quê? Porque estão na lei, não na graça. Então, por favor, não confunda graça com lei, não confunda os ministérios sendo igual, comparando. Somos diferentes. Vivemos na graça, não são no espírito. Porque ele diz assim, não é necessário que ninguém te lembre, te mostre o pecado. O próprio espírito convence. E você sabe quando peca. Você acabou de mentir, o Espírito Santo fala, nossa, menti. O Espírito Santo te revela. E aquele que está no pecado e faz de conta que não tem pecado, ele está na lei, não na graça. Ele não tem interesse em agradar e amar a Deus. Ele está vivendo uma religiosidade. Amém? No Deuteronômio 11, 26 e 28. Eis que hoje eu proponho diante de vós a bênção e maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Bom, hoje o Senhor te propõe que você escolhe bênção ou maldição. Bênção para viver a graça, maldição para viver a lei. Não confundam, por favor, que aqueles que estão na lei estão salvos. Não estão salvos. Os judeus vivem, praticam toda a lei, mas não herdam o reino. A vinda de Jesus
vai fazer com que eles vão ter arrependimento. Na vinda, quando Jesus vier buscar a igreja, os judeus serão salvos, porque Deus lhe dará a graça e eles vão reconhecer Cristo. Os judeus estão esperando Jesus ainda. O Messias para eles não veio, tá? Nós que estamos na graça, nós sabemos. Só para você acabar de entender. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Conhece esse louvor? A justiça pela fé no Filho de Deus. Então, Jesus foi o fim da lei. Iniciou-se a graça com a descida do Espírito Santo. E essa descida e o Espírito Santo, esse período da graça, vai permanecer até a vinda do arrebatamento, quando Jesus virá levar a igreja, e com a igreja vai subir o Espírito Santo. Então o fim da graça será no arrebatamento. Aí, depois, as pessoas vão ter que pagar o preço, né? Vão pagar o preço para ser salvo. Hoje, Jesus pagou por nós. Basta crer e receber. Mas, no arrebatamento, o Espírito Santo vai subir e a graça vai subir. E os homens perecerão na terra. Amém? Pai, graças te damos, que sabemos que a revelação da tua verdade vem pelo Espírito Santo. E nessa noite, o teu poder operou em nós maravilhas, porque desfez toda a confusão, desfez todo engano e trouxe a revelação da tua verdade, do reino que o Senhor implantou aqui na terra, aonde nós vivemos, pela graça, em nome de Jesus.